Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé nessa manhã de quarta-feira, que o teu coração possa se encher de alegria. Talvez você estava aí pensando, será que não vai ter hoje? O que aconteceu? Mas que bom que o teu coração foi chamado para estar aqui nessa manhã, onde você vai aprender tanto mais do Senhor. Eu sou tão grata à forma como o Senhor cuida de nós, não desiste de nós e nos treina. Porque você só treina alguém que você está comprometido. Você só treina alguém que você tem planos para ele. E o Senhor está aqui te treinando. Alegre-se por isso. O Senhor está aqui te treinando. Porque Ele sabe que você pode ser muito maior, muito além do que o que você tem sido. Eu quero te pedir que você envie os aviãozinhos, porque hoje, como eu atrasei, muitas pessoas podem estar aí, né? Olhando em outras timelines, mas que você possa aproveitar desse nosso encontro, que hoje eu não vou atrasar, porque eu vou sair de viagem logo em seguida dessa live, mas que você possa aproveitar essa manhã. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, fala com teu Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Nós estamos aqui para te render graças, nós estamos aqui para te agradecer, nós estamos aqui porque nós queremos nos render aos teus planos. Senhor, nós queremos nos render aos teus passos, nós queremos que a nossa vida seja tua, Senhor. Vem tocar o nosso coração, vem abrir os nossos olhos. Nós te amamos, Deus. Nós queremos os teus planos de amor para a nossa vida. Toca a nossa casa, a nossa família, Senhor. Toca cada pessoa aqui dentro desse lugar. Se você está no seu trabalho, estende a tua mão para que as pessoas ali sejam alcançadas. Se você está num hospital, estende a tua mão, porque você não está posicionada onde você está à toa. Se você está na sua casa, estende a tua mão. Que a graça de Deus e a presença de Deus invada o lugar aonde você está. E que tudo se transforme. Obrigada, Senhor. Nós queremos estar na tua presença, Senhor. Invade a nossa casa, Senhor, invade. Invade tudo que nós somos, tudo que nós temos, Senhor. Nós queremos o teu querer. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa manhã. Oh, Senhor, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Me arrependo dos meus planos. Oh, Senhor, eu quero te conhecer. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Você tem chorado, mulher? Me arrependo dos meus planos. Sem ti, Senhor, nada posso fazer. Se o céu que eu procuro só virá por sua voz. Fala pro Senhor. Meus passos, oh Senhor, os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minhas mãos para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Oh, Senhor, nós te agradecemos por isso. Os meus passos são teus. Fala para ele. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu.
Se não for assim, não me deixe ir. Fala pro Senhor, eu não quero ir, Senhor. Se não for através dos seus passos. Eu não quero ir, Senhor, se não for no seu tempo. Eu não quero ir, Senhor, se não for contigo e do teu jeito. Sabe por quê, mulherada? Porque a gente tá andando em círculo. Ontem mesmo eu falei para uma mulher, eu disse para ela, se você se fere todas as vezes com isso que o seu marido faz, há quanto tempo você é casado com ele? 30 anos. Se toda vez você se fere no mesmo lugar, quer dizer que você está andando em círculos. Quer dizer que você está andando em círculos. Você está andando do seu jeito, batendo a cabeça do seu jeito. Você não está sendo determinada, você está sendo teimosa, você não está sendo estratégica, você está sendo burra. Acordou logo no pedala. Mas esse pedala aqui é para que você mude de nível. E que toda vez você crê ou não que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você crê ou não que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você crê que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, por que você ainda quer a sua vontade? Por que você ainda não se rendeu? E muitas de vocês podem dizer, mas será que eu não sei a vontade de Deus? E isso que nós vamos aprender hoje na série do Sansão. O papai ele tava procurando o Nescau. E daí tava do lado do Tetê. Ai, não acredito, filha. Ele não tava achando. Você quer tomar aqui no meu colo? É isso? Eu quero ir lá com o papai. Então vai. Hoje nós vamos falar na série do Sansão o que nós temos aprendido. O que nós temos aprendido sobre essa realidade de quando nós não conhecemos os planos de Deus. Eu quero pedir para você mandar pelo menos 5 aviãozinhos, pode ser? Para que você seja a boca de Deus para alguém nessa manhã. E que convide mais alguém que pode hoje mesmo estar se perdendo no caminho como Sansão a encontrar uma bússola que não muda a cada circunstância. Eu quero te lembrar que nós estamos na série do Sansão, entendendo que o Sansão, se você não está assistindo, se você não assistiu as outras lives da série do Sansão, por que nós estamos estudando Sansão? Porque o Sansão era um homem escolhido por Deus, um homem que tinha dons de Deus, um homem que ele carregava um chamado. Mas como ele não tinha clareza do propósito, ele não andava à altura da identidade dele. Ele não era movido pelo Senhor, exatamente pelos propósitos do Senhor. Então a gente vai ver que a força de Sansão, muitas vezes, foi para ele um enfraquecimento. E nós estamos aprendendo sobre isso. Quando a nossa força nos enfraquece. Quando o que a gente é movido está no lugar errado. Está no lugar errado. E hoje nós vamos aprender algo importante do Sansão. O Sansão, então, agora, ele está andando perto de Gaza. E aí ele entra para se encontrar com uma prostituta. E quando ele entra para se encontrar com essa prostituta, os gazeítas, eles entendem o que está acontecendo ali, né? Eles falam, Sansão tá aqui. Porque lembra, ele está sendo perseguido. O Sansão colocou fogo, o Sansão, ele está sendo perseguido pelos filisteus. Porque ele está causando entre os filisteus. E aí, eles estão atrás do Sansão. E eles falam, cerca. Porque o Sansão está dentro dessa casa com uma prostituta. Então, eles trancam a cidade e ficam lá esperando o Sansão. E eles falam, bom, ele não vai sair daí antes de amanhecer. Ele não vai sair daí antes de amanhecer. Então, vamos... Assim que amanhecer, a gente vai pegar ele e vai matar o Sansão. Eles estão nesse lugar. E só que o Sansão, ele acorda meia-noite e sai meia-noite.
ele vê que a porta da cidade está trancada. Mas ele leva a porta com o batente, com a fechadura, com tudo. Ele carrega. Ele vai carregando. Ele leva até o Monte de Hebron. Até o monte da frente de Hebron. Ele leva lá. Depois ele desce a um vale. E neste vale, eu já vou ler para você o nome do vale. Ele encontra agora uma outra mulher chamada Dalila. E talvez essa seja a parte da história do Sansão que você conheça mais. Sobre o que nós vamos aprender hoje. Quem não tem um propósito, aceita qualquer proposta. Quem não tem um propósito, aceita qualquer proposta. O que nós precisamos aprender aqui com o Sansão? O Sansão, quando ele não tem clareza no propósito dele, ele tá andando sem rumo. E aí ele olha e fala, oh, uma prostituta. E aí ele vai o quê? E entra atrás da prostituta. Ele aceita a proposta. Uma proposta que encanta os olhos dele, o corpo dele, mas não constrói o espírito. E talvez você possa olhar e falar assim, que horror esse Sansão, né? Talvez você possa estar aí cantando a música, aquela música infantil que eu já cantei aqui pra vocês, né? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Quem mandou ele lá ficar com a prostituta? Mas sabe de uma coisa? Quantas vezes nós, talvez não nos deitamos com a prostituta, mas aceitamos propostas, porque nos esquecemos do nosso propósito, porque não está claro o nosso propósito, porque não é ele quem está te movendo. Quando você não tem um propósito, uma bússola, presta atenção, o que você anda no pulso? Um relógio. O relógio, a cada momento, o ponteiro está indicando para um lugar. A cada momento o ponteiro está indicando para um lugar. Você passa assim ou não o dia inteiro? Agora eu preciso fazer isso, 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 agora eu preciso fazer isso. Inclusive, quando perguntam, né, na nossa sociedade, o que você quer ser quando crescer, a gente não fala quem a gente quer ser. A gente fala o que a gente quer fazer. Fazer. Porque a gente foi tão envolvido nas tarefas, nas propostas, que você perde o rumo do propósito. Às vezes você está mais preocupado, e agora presta atenção, às vezes você está mais preocupado em fazer o checklist de tudo que o seu filho tem que fazer, escovar o dente, fazer tarefa, né? Do que em tratar o caráter dele. Em olhar para ele e falar, filho, como é que você tá? Às vezes você tá tão preocupado em agradar o teu chefe que você esquece do porquê que Deus te posicionou nesse trabalho. Às vezes, se você não entende qual é a tua missão, vê se já não aconteceu isso com você. Se você tá numa roda de amigo pode ser, uma roda do trabalho. Se você não entende qual é a tua missão naquele lugar, alguém te faz uma proposta, que é uma fofoca. Fofoca, gente, é uma grande de uma proposta. Uma proposta para que você abra a tua boca para levar veneno e não nutrição. E aí tem alguém reclamando. Vocês sabiam que reclamação contagia? Alguém reclama, aí você cria alguma coisa para reclamar também. Porque se você não tem propósito, você aceita a proposta, seja daquela conversa. Se você não tem propósito, você vai ser movida pelo prazer das circunstâncias. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Posso te falar? Fofocar dá prazer. É um alívio. Quem assistiu o QG? Que fala
Que uma das mentiras que Satanás traz para a nossa cabeça é que reclamar alivia. E por isso a gente tem que reclamar. Por isso você tem que falar. Mas essa é uma migalha. Alivia, mas não resolve. Não resolve nada. Você tá olhando algo imediato, de um prazer imediato. É isso que Sansão vem agora, nessa série, nos ensinar. Quando eu tô ali, sem entender o que eu tô fazendo ali, sem compreender a minha missão, eu vou buscar o meu prazer imediato. Eu vou procurar, nem que seja o prazer de se livrar daquela circunstância. De se livrar daquela dor. Eu já contei pra vocês que a endorfina é um hormônio. Ele é um neurotransmissor que mascara a dor física. Mascara. E a dopamina é um neurotransmissor que ela antecipa uma recompensa. Então, quando você vai pegar no celular, muitas vezes nós já somos viciados no celular. Você leva o celular no banheiro, você já clica no celular várias vezes. Sabe por que isso? Porque você foi viciado. Porque você não entendeu o que você está fazendo ali. Aí você vai ficar vendo qual é a mensagem. E por isso você é movido por coisas que te tiram do caminho. Chega o marido desavisado. Faz um comentário que não era para fazer. Se você não entende qual é o teu posicionamento, qual é a tua missão, prato cheio para você comprar proposta. E aí você começa a fazer o quê? Falar. Porque eu tenho que falar. Deus mandou você falar? O que você está falando é em obediência? Está nutrindo o outro? Você está construindo um reino? Só se for o reino da guerra. Se você não entende o propósito, você vai aceitar qualquer proposta. Proposta de falar o que não é para ser falado. Proposta de fazer alianças com pessoas que não era para você fazer. Você está fazendo aliança com pessoas que não era para você fazer. Não era para você estar fazendo essa aliança. Você está indo para um lugar que não era para você ir. Porque você não compreendeu a missão. Você não estava posicionado em missão. Vou te contar uma história de alguém que era contrário do Sansão. José. José também teve um chamado, assim como Sansão. Ele também não tinha tanta clareza do chamado. Ele só sabia que Deus tinha chamado ele para alguma posição de governo. Mas José, ao contrário de Sansão, que mudava quem ele era a cada circunstância, José não mudou o seu caráter em nenhuma circunstância. José foi vendido como escravo. Mas como escravo, ele era top. Sabe por quê? Porque ele estava em missão. Mesmo sendo escravo. Ele se tornou o cara de confiança do general que o comprou. Mas aí, sabe o que aconteceu com José? A mulher de Potifar, que era a mulher desse general, se apaixona por José. A mulher do general se apaixona por José. E sabe o que acontece? Ela começa a dar em cima dele. Ele não podia ficar com a mulher do cara? Não. Isso não levava ele mais próximo do propósito. O que você está fazendo ou deixa de fazer te leva mais próximo do propósito. E aí ele diz para ela, não. Você só consegue, e para nós mulheres isso parece fácil, porque nós abominamos essa piriguete. Mas deixa eu dizer para você
que muitas vezes nós nos encantamos com olhares de elogio. E muitas vezes nós somos movidas ou pelo elogio ou pela crítica. Você faz ou deixa de fazer pelo que os outros estão falando, pensando, olhando, pelas nossas feridas de aceitação ou rejeição. E às vezes você começa a fazer coisas, falar coisas, ou deixar de fazer por conta desse olhar. Desse olhar. E às vezes você pode estar até falando de Deus, mas é para que o outro goste de você. É para que o outro te veja bem. Não é pelo Senhor. Às vezes você está até servindo a tua casa. Sabe por quê? Porque quando o prato é bonito, às vezes você está até servindo a tua casa. Você está fazendo algo top. Mas no meio do caminho existe uma motivação que é para você ser gostada, elogiada, reconhecida. E na primeira coisa que você não se sente, você vira a mesa. Porque você não está fazendo por transbordo. Você está fazendo por carência. No fundo, eu como psicóloga olho para Sansão e penso, que homem frágil e carente. Que homem frágil e carente. E nós vamos entender isso no nosso próximo episódio da série. Spoiler. Tchan tchan. Que fala sobre guardar o coração. A verdade é que Sansão não tinha um coração guardado. E por isso ele ficava inebriado pela vaidade do que ele era bom. Por isso ele era enganado quando alguém ficava chorando e falava com ele. Por isso ele se perdia com as prostitutas. Quantas vezes a vontade de comer um chocolate é mais forte do que o seu jejum? A tua vontade de reclamar é mais forte do que o seu posicionamento de edificar. Quantas vezes a sua necessidade de agradar é maior do que a missão que o Senhor te colocou de estar posicionada. Quem não tem um propósito, aceita qualquer proposta. O perigo disso é que a gente vai se espalhando. O propósito, ele é uma bússola. Ele tem uma única direção. As propostas, elas cada hora te levam para um lugar. Cada hora para uma posição emocional. Agora eu tô triste, agora eu tô feliz, agora eu tô alegre, agora eu tô acabada, agora eu tô culpada, agora eu tô... Entende? Cada hora você tá vivendo uma coisa. A bússola não. É uma única direção. O propósito te leva para uma única direção. Tem muita gente deitando com a mulher de Potifar e perdendo a posição de governo. Porque quando José nega a mulher de Potifar, não acontece algo bom para ele, dá ruim. Porque aí você fala, nossa, mas aí aconteceu algo bom. Não, dá ruim. Sabe o que acontece? Ela finge que ele abusou dela. E aí ele é preso. Você imagina? Eu não sei não, né? Mas eu ia brigar com Deus essa hora. Eu ia falar, Deus, você tá de sacanagem. Você viu o que é eu resistir, Deus? Você viu como eu me posicionei? E aí eu sou preso. A Bíblia não fala que José reclamou. A Bíblia fala que José se tornou o cara top da cadeia. Porque ele não mudou o caráter dele em nenhum momento onde ele estava. Porque ele não era movido por proposta, nem a proposta da circunstância. Ele era movido por propósito. E como ele era movido por propósito, ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. E quando ele vai para a cadeia, ele tá um passo mais próximo do que a posição de governo. Porque o copeiro do rei tava lá, conhece José, e você sabe da história. Depois ele chega pro rei e fala, eu sei quem pode te ajudar. E José entra no palácio do rei.
E é lá onde ele recebe uma posição de governo. Não pare no meio do caminho. Não se contente com as propostas. Não durma na cama da mulher de Potifar. Não durma na cama da reclamação. Não durma na cama da tarefa. Não durma na cama das alianças que não são feitas. Nos pensamentos que você está alimentando. Não durma nessa cama. E perca a tua posição de governo. Porque propósito tem a ver com uma posição. Onde quem governa é o plano do Senhor. Propósito, quem governa é o plano do Senhor. E pode muitas vezes ser desconfortável. As propostas não são. Jesus estava num deserto. E Satanás fez muitas propostas. Se ele não tivesse clareza do propósito, ele aceitaria as propostas. Porque as propostas, você não é burra. As propostas que você aceita são boas. Mas nem sempre te levam para o lugar onde você vai ter a maior recompensa. Nem sempre te levam para o lugar aonde é para você estar. Nem sempre te levam para a missão. Nem sempre. É muito mais fácil reclamar. É muito mais fácil brigar e não perdoar. É muito mais fácil comer um iFood. É muito mais fácil você não se ajoelhar e orar e sair fazendo do seu jeito. É muito mais fácil. Mas não é eficaz. Não é eficaz. Sansão entrou na cama com a prostituta. E por mais que ele foi perspicaz e saiu à meia-noite, ele achava sempre que ele estava ganhando, Sansão. E por isso ele não vigiava. Porque quem tem um propósito sente que tem algo de muito valor, por isso vigia. Quem aceita as propostas é porque ainda está buscando o valor. Pega essa chave. Quem tem propósito sabe que carrega algo de muito valor, por isso vigia. Se você tem 5 no bolso, você vai andar de qualquer jeito, não vai? Agora se eu te der 50 mil, pra você depositar ali, logo ali, como é que você anda? Você vigia. Você vigia. Quem tem um propósito sabe que carrega algo grandioso, valioso. Por isso, vigia. Quem não entendeu a tua missão, fica olhando para o lado de fora, procurando algo que lhe dê valor. Algo que satisfaça pelo menos um pouquinho. Um bem-estar de um pedacinho. Perdendo a posição e o trono de governo. Se você pode carregar isso, isso vai mudar para você. Entenda o valor que você carrega. O valor da tua missão. E aí Sansão sai e ele arrasta a porta da cidade. Ele arrasta as trancas. Ele arrasta. Ele tá quebrando com tudo. Mas não era dele. E a gente vai aprender isso, né? Ele estava executando um plano mesmo que ele não soubesse. Mas muitas vezes você tá quebrando com um monte de coisa à toa. Se debatendo à toa. Se cansando à toa. E aí você fala, ai, por que tá tão pesado? E Deus tá falando, nem mandei você entrar nessa guerra, minha filha. Eu não falei pra você entrar nessa guerra. Ele não vai te deixar sozinha na guerra, nós já aprendemos isso. Se você chamar, ele vem. Porque Deus é desses. Desse coração, desse jeito. Mas tem um monte de guerra que você tá se machucando. Sozinha. Sozinha. Deus nem te mandou entrar lá. E você tá perdendo a tua posição. De você obedecer o plano. E aí, viver nada menos do que Deus mandou para você. Sansão vivia com um olhar perdido. Por isso, qualquer coisa que aparecia, qualquer briga que aparecia, ele entrava. Qualquer proposta de alegria, ele entrava. Porque ele andava com um olhar perdido. Eu quero terminar essa live te fazendo essa pergunta. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado?
Lembra que hoje nós somos pessoas que somos treinadas na timeline do nosso celular a ter um olhar que não para, um olhar perdido. Mas se você tem um rumo, se você tem um foco, se você está olhando para o Senhor e não se desvia, não há vento que te distraia. E aí você vai fazer rapidinho como José e sentar na tua posição de governo. Ou você pode ficar se debatendo como Sansão. Você tem dons. Você é astuta. Você é esperta. Mas está comprando propostas ao invés de cumprir propósitos. Cumprir propósitos te enriquece. Comprar propostas te empobrece. E a gente vai ver que Sansão foi perdendo a presença do Senhor. Nada vale mais do que a presença. Nada vale mais do que a presença. Não faça nada que tire a presença do Senhor. Que você tenha palavras que tragam a presença. Que você eduque seus filhos para que eles tenham a presença. Que o teu casamento seja garantido na presença. Você não precisa ser criativo nas propostas. Você precisa ser obediente no propósito. Que você tenha clareza em cada momento do seu dia, em cada momento da tua vida. Que você fale, eu quero ter apenas um olhar, para o olhar do Senhor. E que eu construa, e que eu viva, e que eu possa executar o meu propósito em tudo que eu fizer. Ontem eu li um post da minha querida amiga Alessandra Santos, e que ela escreveu assim, eu sou uma mulher impulsiva, que aprendeu a ouvir Deus antes de reagir. Uma mulher forte, que aprendeu a ouvir Deus antes de reagir. Você pode aprender a ouvir Deus antes de reagir? Você pode escutar, Senhor, o que você quer de mim agora, antes de você reagir? E aí, as propostas não vão te fisgar mais, porque você carrega um propósito. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada porque o Senhor não nos chama para dar volta em círculo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que faz com que a gente fique custando a nossa vida. Não, não, não. O Senhor é um Deus que nos edifica, que nos faz andar em linha reta. Senhor, que nós não paremos em nenhuma proposta. Seja financeira, seja de palavra, seja, Senhor, de tempo, seja, Senhor, de satisfação física, de qualquer coisa que não satisfaça o teu coração, Senhor. Que nosso maior propósito seja satisfazer o seu coração. Porque se nós estamos para satisfazer o seu coração, Senhor, nós não seremos confundidas. E nós não ficaremos paradas no tempo, quando nós precisamos estar avançando no reino. Faz isso, Deus. Nos coloca posicionadas em missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa é uma live que te dê um chacoalhão, que você possa mandar para mais um. Mas eu quero te pedir mais do que você mandar para mais um. Que essa semente enraize em você. E que você possa passar o seu dia, a sua semana com esse propósito. Eu sou uma mulher de propósito e não de propostas. E antes de você reagir, e antes de você decidir, você se pergunta, Senhor, qual é a minha missão aqui? Qual é a minha missão aqui? Oh, glória! Eu creio que esta live é apenas um start para um novo lugar que Deus quer te colocar. Porque os enganos vêm nas propostas. Os enganos vêm nas propostas. E a infelicidade também. Deus tem mais para nós. Mais para nós. Não se contente em deitar na cama
da mulher de Potifar, quando Deus tem um trono para você. Amém. Amém. Um beijo grande. Até quarta-feira.